Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, o câncer coloretal é uma doença 100% evitável, mas que faz cada vez mais vítimas. O Instituto Nacional do Câncer estimou cerca de 30 mil novos casos da doença em 2012, que apresenta altas taxas de cura quando diagnosticado em estágios iniciais. A campanha Setembro Verde alerta a população com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer do intestino. A realização é da Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestino, em parceria com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Muito bem, o assunto do programa Pergunte ao Doutor de hoje é câncer de intestino. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica cirurgiã geral, doutora Denise Grafite Dávila. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Aguinaldo. Primeiro eu quero agradecer o convite para a gente estar aqui batendo esse papo aqui no Pergunte ao Doutor, porque afinal ele já é um programa de utilidade pública para a nossa região, que traz muita informação relevante e importante para a população. Com certeza. Vamos então tratar desse assunto, doutora? Vamos. Doutora, hoje se sabe que a incidência de câncer de intestino é alta, em particular a de câncer de cólon. Como esse tema deve ser tratado, doutora? Bom, a gente está falando sobre esse assunto num momento muito oportuno, né? Justamente por causa dessa campanha do Setembro Verde, que é exemplo de outras campanhas de sociedades médicas, como o Outubro Rosa, né, de prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, né, do câncer de próstata, né, de alerta ao câncer de próstata. Então, o Setembro Verde, ele veio para trazer informação para os pacientes, para, como tu já comentou, um dos raros tipos de câncer que a gente tem chance de prevenir, né, o aparecimento. Então, é muito importante a população ficar atenta, porque quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando agora sobre o câncer de cólon, reto e ânus, né? E esse câncer, quando a gente comenta com a população, já causa um arrepio em muita gente, né? Mas assim, quando ele é tratado de forma precoce, a gente tem 90% de chance de cura, né? Então é um valor muito importante, né? Então, por isso, conversar sobre o assunto e alertar a população tem essa extrema importância. Doutora, quando se manifesta o câncer de intestino, ele apresenta quais sintomas? Aí é que está um dos problemas que a gente tem, que inicialmente o câncer de intestino ele é assintomático. Assintomático. A pessoa não sente nenhum sintoma, né? Com o passar da progressão, né, quando o câncer já está mais avançado, que a gente começa a ver alguns sintomas e o paciente vai observar dores abdominais,
sangramento retal, sangue nas fezes, um emagrecimento inexplicável, né? Sem fazer dieta alguma, o paciente começa a perder peso, né? Quadros de anemia, cansaço, né? Tudo isso nos alerta para alguma alteração intestinal, né? Doutor, às vezes as pessoas, falaste bem sobre sangramento, às vezes as pessoas têm sangramento intestinal por meses, às vezes até por ano, que é atribuído às hemorroidas. E só tardiamente eles ficaram sabendo que eram portadoras de um tumor maligno. Esse tipo de mal entendido, ele é frequente, doutora? É frequente, porque muitas vezes quando o paciente já tem o diagnóstico estabelecido de doença hemorroidária, né, assim, a externa ou interna, e eventualmente cursa com quadros de sangramento, ele acaba se acostumando com esse sintoma e não vai revisar, né, ver se existe alguma outra causa por trás desses novos sangramentos, né? O que é importantíssimo ter esse acompanhamento, né? Mesmo quem tem o diagnóstico só de doença hemorroidária, né, que cursa, porque até mesmo existem outras patologias do intestino grosso que causam um sangramento, como a doença diverticular, né, que é uma doença benigna, mas que também, então as pessoas às vezes têm esses diagnósticos e aí acabam relaxando e não fazendo esse acompanhamento. Doutora, quando a doutora fala que é assintomático, e aquela pessoa, aquele indivíduo que vai ter o câncer de intestino, existe um tempo para que isso se perceba? No primeiro momento, claro, não se tem a dor, mas esse indivíduo que não tem a dor, ele pode ficar por anos sem dor, não? Por meses? Pode. Na verdade, sim. O câncer de intestino, ele inicia com pólipos benignos. Os pólipos são lesões que aparecem dentro do tubo do intestino grosso, que são como se fossem os cogumelinhos que aparecem na mucosa do intestino. E esses pólipos, eles são benignos, como eu comentei, mas com o passar de cerca de 10 a 15 anos, a gente já observou, né, esse período que, se eles não forem tratados, eles podem malignizar, né? Então, a gente tem esse período do início da lesão benigna até ela se tornar uma lesão maligna. Mas, de qualquer forma, quando o pólipo maligniza, o paciente ainda fica um período assintomático, né? E aí, o período onde ele vai começar com sintomas é muito variável. Depende do potencial agressivo daquele tumor, né? Muitas vezes ele é um tumor que não sangra, mas ele é estenosante, por exemplo. Que quer dizer isso? Ele vai fechando o tubo intestinal, ele vai aumentando e acaba obstruindo, né, o intestino do paciente. Aí o paciente vai para o pronto-socorro, que é uma situação extrema, com muita dor abdominal, né, distensão, a barriga estufada, um quadro de náuseas, vômitos, né, parada de evacuação e eliminação de gases, né. Então, o tempo que demora para o paciente ficar sintomático depende da agressividade desse tumor. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica cirurgiã geral, doutora Denise Grafite Dávila. E o assunto no programa de hoje é o câncer de intestino. Já voltamos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. A gente faz agora. A Feira Livre Municipal foi totalmente revitalizada, valorizando ainda mais os produtos da nossa agricultura familiar. No São Defende foi concluída a construção da nova unidade de saúde, que presta atendimento para quase 7.000 pessoas. E no Montevidéu a praça foi revitalizada e agora conta com academia ao ar livre e quadra de futebol de areia. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora.
Você conhece os riscos de um investimento? Saiba que até mesmo um investimento que acompanhe os juros do CDI pode ter riscos como os de mercado, de crédito e de liquidez. Na Unicred, o cooperado encontra-se livre desses riscos com os RDCs pós-fixados, que possuem liquidez diária, toda a segurança do sistema Unicred e rentabilidade mais justa que o mercado. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica cirurgiã geral, doutora Denise Grafite Dávila. E o assunto no programa de hoje é o câncer de intestino. Bem, doutora, você aconselha que todas as pessoas que têm sangramento, mesmo as que sabem que têm hemorroidas, procurem um médico para fazer pelo menos um exame de toque retal? Com certeza. Não só o exame de toque retal, né? O paciente que tem doença hemorroidária, ele tem que fazer um acompanhamento, né? Mesmo ficando um longo período assintomático, ele tem que eventualmente procurar o seu gastroenterologista, o seu coloproctologista, né? O seu cirurgião, para fazer esse acompanhamento. E o exame físico é muito importante, né? O exame de toque retal tem uma importância muito grande, né, nessa avaliação, porque os cânceres de reto, né, de ânus, eles também são palpáveis, né, quando a gente vai fazer esse exame, né, quando a gente já tem uma lesão estabelecida, para a gente ter a confirmação, né, de algum eventual sangramento ser proveniente da doença hemorroidária, até praticar algum tratamento específico para a doença hemorroidária, né, e não ir protelando, né, esse acompanhamento, né, e nos tirando a chance de detectar alguma lesão maligna precocemente. E como é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico do câncer de intestino, ele tem alguns pilares para a gente seguir, né? Todo paciente acima de 50 anos, o recomendado, né, pelas sociedades é que ele já realize um exame de colonoscopia, né? Esses dados importantes sobre o hábito intestinal, né, tudo isso é avaliado durante a consulta, né? Toda a questão do paciente ter algum sangramento ou não, perceber sangue misturado nas fezes ou não, né? E o exame físico, né, como a gente comentou, e o exame de colonoscopia, e também temos o exame de sangue oculto, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Também nos traz já, quando o paciente não tem sintoma algum, o sangue oculto nas fezes positivo pode nos alertar já também aí para a solicitação de uma colonoscopia, para o segmento dessa investigação. Doutora, quando se fala em colonoscopia, é um exame fácil de fazer? Bom, a colonoscopia ela requer do paciente, né? A colonoscopia é um exame que é feito com um aparelhinho que tem uma câmera na ponta, né? E ele é introduzido via retal e requer que o paciente faça um preparo do seu intestino previamente ao exame, para a gente fazer o exame ser feito em condições ideais. Certo, né? certo. Cerca de 2 dias antes o paciente começa a tomar laxantes, vai usar uma dieta específica, né, com poucos resíduos, né, mais líquida, pastosa, né, para a gente limpar bem o intestino grosso para o exame ser feito de forma ideal. A introdução desse aparelho é feita via retal e ele consegue observar todo o intestino. Todo o intestino. Até o início o final do intestino fino até o início do intestino grosso. Né, e ele é de grande valia, né, na detecção tanto de hemorroidas internas, de doença diverticular, das doenças benignas do intestino, quanto ao pólipo, né, que é o mais importante aqui que a gente está comentando, e alguma doença maligna já estabelecida. O paciente precisa estar anestesiado, alguma coisa do tipo, doutora? É feito sob uma sedação. Uma sedação? Para uma analgesia, uma sedação leve. Oferecer um pouco mais de conforto para o paciente. Semelhante ao exame de endoscopia. De endoscopia. Né, que é aquele exame também com aparelho semelhante, né, que é feito para a gente observar aqui o esôfago e o estômago. Né. Só para evitar qualquer desconforto do paciente, tempo de recuperação, né, só o tempo de ação ali da medicação, rápido, não é um exame complicado de ser feito, né? Então tá aí para a gente usar essa ferramenta importantíssima. Relativamente rápido o exame. Relativamente rápido, né? Claro que a pessoa assim, tem que tirar, né, uma manhã para se programar, até porque tem todo esse preparo intestinal que muitas vezes as pessoas sentem algum desconforto, né? Por causa do uso das medicações laxativas, né? Então tem que retirar esse período para privilegiar a sua saúde, né? Que é isso que a gente procura. Com certeza. Bem, doutora Denise, e quais são as pessoas que correm maior risco de desenvolver câncer de intestino?
Bom, o câncer de intestino, ele tem muitos fatores de risco conhecidos, né? Um dos fatores, pessoas acima de 50 anos já têm o risco aumentado de desenvolver o câncer de intestino, né? Pacientes que têm história familiar de parentes de primeiro grau com câncer de intestino, né? E esses pacientes que fazem, né, a pesquisa e encontram pólipos no seu intestino, né? Na colonoscopia, como a gente comentou, ele é um exame que ele já é passível de realizar tratamentos, né? Por exemplo, quando a gente encontra um pólipo, é realizada uma polipectomia. A gente já usa um aparelhinho que retira esse pólipo, ele então é enviado para análise, né? Assim como já qualquer lesão, algum tumor que apareça, também é retirado fragmentos para ser enviado para biópsia, para a gente ter um diagnóstico estabelecido. Bom, além disso, né, da questão dos pólipos e da história familiar, da idade, alguns outros fatores também trazem um risco maior para o câncer de intestino, como a dieta rica em gorduras, principalmente gorduras de origem animal, né? Principalmente aqui no sul do país, a gente tem a cultura do churrasco, né, em que a ingesta de gordura animal é bem elevada, então é um risco a mais para a população. Pacientes sedentários, obesos, né, também tem um risco maior. Mulheres com história de câncer de útero, câncer de ovário, né, também tem, e câncer de mama também tem que fazer essa pesquisa sempre para o câncer de intestino, né? Mas o lado bom é que nós temos já fatores protetores para o câncer de intestino que já são conhecidos e bem estabelecidos, né? Por exemplo, a dieta rica em fibras. Né? É muito importante, né? Não só em relação ao câncer de intestino, mas para o intestino saudável, né? A ingestão de pelo menos 25 a 30 gramas de fibras na dieta por dia. Certo. Isso quer dizer, assim, frutas, verduras, pelo menos 2,5 xícaras desses alimentos por dia na dieta, né? E pequenas mudanças assim, de hábito, como por exemplo mudar o pão normal pelo pão integral, o arroz normal pelo arroz integral, que esses alimentos contêm uma carga de fibra muito maior, né? E a ingesta de água, né? Muita água, pelo menos aqueles famosos 2 litros de água por dia, né? Tudo isso colabora para o intestino ser saudável e a gente evitar o aparecimento dessas lesões malignas. E há quem diga, né, doutora, que quando se faz a ingesta de fibra juntamente com a ingesta de água, a gente faz meio que faz uma varredura, exatamente, né? Vai varrendo, né? Exatamente. Ajuda, porque o intestino ele é um tubo oco, né? E ele vai se contraindo para fazer a propulsão ali das fezes. Então, quanto mais fibras e líquido ele tiver ali para ajudá-lo, esse funcionamento vai ser realmente um reloginho, né? A pessoa não vai ter nenhum desconforto. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. O programa de hoje conversa com a médica cirurgiã geral, doutora Denise Grafite Dávila. E o assunto de hoje é o câncer de intestino. Já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. A gente faz agora. A Feira Livre Municipal foi totalmente revitalizada, valorizando ainda mais os produtos da nossa agricultura familiar. No São Defende foi concluída a construção da nova unidade de saúde, que presta atendimento para quase 7.000 pessoas. E no Montevidéu a praça foi revitalizada e agora conta com academia ao ar livre e quadra de futebol de areia. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Já se imaginou com o corpo dos seus sonhos?
Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica cirurgiã geral, doutora Denise Grafite Dávila. E o assunto no programa de hoje é o câncer de intestino. Bem, doutora, os hábitos de evacuação às vezes se transformam num verdadeiro martírio para as pessoas que têm dificuldade para usar o banheiro e estabelecer horários para o intestino funcionar. Parece que é ele que comanda a pessoa e não ao contrário como se espera. É mais ou menos isso, doutora? É muito comum, né? Essas queixas assim, de alterações, né, no funcionamento do intestino são muito comuns, né? A gente vê uma grande parcela da população ou se queixando, frequentemente eu tenho fezes amolecidas ou dificuldades evacuatórias, né? E o quadro de constipação, né? A gente tem os fatores que ajudam ao intestino saudável, né, que muitas vezes essas pessoas que têm a constipação não aderem, né, a nossas orientações, que acabam tendo uma dieta só com carboidrato, não tomam um líquido que necessitam, né, para o bom funcionamento do intestino, não comem aquela quantidade de fibras que a gente recomenda, né? Então tudo isso faz com que tenha alterações mecânicas ali no funcionamento do intestino, ou muito pior, que é o uso indiscriminado de medicações laxativas, né? Principalmente as mulheres têm muita questão da constipação e essa relação com a constipação, de ir na farmácia comprar um remedinho, né, compra um laxantinho, lá toma, e isso acaba acabando com a motilidade normal ali do intestino e prejudicando, e a pessoa acha que está usando laxante e está fazendo um bem para o seu intestino, mas é o contrário. A longo prazo, o uso indiscriminado dessas medicações piora muito mais a função intestinal. Doutor, e falando em constipação, as mulheres são mais constipadas do que os homens, não? A queixa é muito mais frequente em mulheres, né? A gente observa muito mais. Tem todo um aspecto psicológico, né? Hormonal também. Hormonal, psicológico, alimentar, né? São vários fatores na realidade que interagem para a prevalência, né? O aparecimento da constipação ser maior no meio feminino. Doutora, e voltando às evacuações, existe um número ideal de evacuações diárias, não? O número pré-determinado ideal não existe, né? Cada um tem o seu relacionamento com o seu intestino, né, digamos. Mas assim, a gente recomenda que as pessoas sigam todos esses passos, né, de mudanças de hábito para ter o intestino mais saudável possível, né? E o ideal é pelo menos uma evacuação diária. Né? Algumas pessoas evacuam 2 vezes por dia, não há problema nenhum, né? Desde que a gente não observe nenhuma alteração nas fezes, né? Pacientes que têm aquela sensação, evacua e parece que não terminou, ficou ainda com a sensação que não terminou o ato evacuatório. Esse tipo de desconforto também é alerta para algumas patologias do tubo intestinal, né? Tem dor na evacuação, né? Qualquer sinal alterado, assim, porque o nosso intestino ele funciona fisiologicamente, né? Então, evacuando uma vez por dia, a função dele está se cumprindo, né? Sem nenhum prejuízo para as pessoas, né? Então, é isso que tem que ser observado. Mudanças bruscas no hábito intestinal, eu evacuava 2 vezes por dia, agora eu estou evacuando uma vez a cada 3 dias. Né? Ou eu evacuava uma vez ao dia, agora eu estou tendo diarreia em vários episódios no dia. Tudo isso é um dado importantíssimo na nossa pesquisa, né? Essa mudança brusca no hábito intestinal tem que ser relatada para o seu médico. Bem, doutora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre o exame da colonoscopia. A colonoscopia garante uma longa oportunidade de prevenção? Sim.
Como a gente comentou, o pré-determinado, né, já conhecido como benefício, é os pacientes acima de 50 anos realizarem pelo menos já um exame de colonoscopia. Pacientes com história familiar de pacientes de primeiro grau devem começar essa pesquisa aos 40 anos, a primeira colonoscopia. Caso a colonoscopia seja normal, não seja encontrado nenhuma doença do tubo intestinal, nenhum pólipo, não tenha sido realizado nenhum tratamento, nenhuma necessidade de alguma lesão com biópsia nessa colonoscopia, o paciente pode repetir só em 10 anos, né? Então fica confortável, não é um exame que tem que ser feito anualmente. Né? Então percam o medo de realizar a colonoscopia, né? Porque é um exame importantíssimo, né, para detecção precoce, né? Então esse período todo, claro que quando é detectado alguma lesão benigna, a gente diminui esse tempo, né, para fazer um novo exame, para a gente fazer esse acompanhamento mais de perto, né? E quando detectado alguma lesão, né, já maligna, um pólipo, é feita aquela biópsia. Quando é detectado já uma lesão maligna, aí já se dá o segmento de um tratamento, né? Doutora, no caso dos homens, mesmo que ele não tenha nenhum motivo aparente, só por questão mesmo de estar fazendo uma prevenção, de estar fazendo o exame, o ideal é a partir de 50. E no caso das mulheres, doutora? Também a partir dos 50. A partir dos 50 também. As mulheres que têm os casos de câncer de mama, câncer de útero, câncer de colo de útero, né, que tem que fazer esse exame já de pesquisa junto ali com a detecção desse câncer inicial. Bem, doutora Denise, agora então, para finalizar a nossa entrevista, nós estamos aí no mês de setembro, né? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia introduziu em seu calendário o Setembro Verde para fazer uma campanha de prevenção. Eu gostaria então que a doutora falasse um pouquinho a respeito dessa campanha, até porque recentemente a doutora esteve no Rio de Janeiro, foi isso? Isso, no Congresso Brasileiro de Coloproctologia. A campanha do Setembro Verde, ela foi encabeçada este ano pela sociedade para trazer mais informação, até porque a gente tem aquele dado do INCA que tu comentaste de 2012, mas já temos a atualização agora do último ano, em que a estimativa aumentou para 33 mil novos casos ao ano, do câncer de intestino. Então, essa necessidade de falar sobre o assunto fez com que, e a notoriedade que essas campanhas, né, de prevenção têm, que bom que têm recebido, né, sido bem recebidas pela população, né? Então, o Setembro Verde começou esse ano, então a gente está tentando divulgar mais, né? É uma iniciativa em parceria com a Abrapreci, que é a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino, várias ações foram realizadas. A gente tem até o site da Abrapreci, que é interessante a população acessar, tem muita informação interessante, né, doutora? Né? E até mesmo tem um tour virtual lá pelo intestinão, que é uma estrutura que foi montada, um intestino inflável gigante de 20 metros, onde as pessoas podem entrar por esse intestino e visualizar, palpar as doenças do intestino grosso, com uma explicação de forma tranquila, né, divertida, né, mas trazendo informação que é o importante. Olha, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com a médica cirurgiã geral, doutora Denise Grafite Dávila. Doutora Denise, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, né, novamente. Acho que tudo que a gente puder conversar, né, com a população sobre esse assunto para tirar os medos, né, e trazer essa cultura de prevenção, né, não da gente só tratar quando o problema já está estabelecido, é sempre válido. Então, obrigado pelo convite, espero que a gente tenha esclarecido bastante para a população. Com certeza, esclareceu e muito. Parabéns e sucesso, doutora. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Hoje nós estamos aqui na LCL Decorações, num ambiente especialmente preparado para que a gente conseguisse então bater esse papo com a doutora Denise. Um grande abraço e até a próxima semana. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da Obesidade, Videocirurgia Avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.